Feliz sábado a todos. E feliz ano novo. Estamos aqui no primeiro sábado do ano, não é isso? É um privilégio, irmãos, a gente tá começando o ano na presença de Deus, sabia? Você observa aí quantas coisas já aconteceram aí no mundo, tanta gente morrendo, outras pessoas se matando, né? Tantos acidentes, enchente. E principalmente, o pior de tudo é pessoas vivendo longe de Deus, sabia? Se você começa um ano longe de Deus, isso é pior do que a morte, sabia? Porque viver longe de Deus é uma coisa tão terrível que fez Jesus suar gota de sangue, né? Mas algumas pessoas preferem viver assim, longe de Deus. A melhor forma da gente viver a nossa vida é perto de Deus. Começar o ano na igreja. Começar o ano buscando Deus, buscando a presença de Deus. Confessando nossos pecados, pedindo perdão a Deus, não é? E Deus, ele é misericordioso para conosco. Deus, ele compreende cada uma das nossas limitações, sabia? Se você se sente muitas vezes culpado porque você não consegue fazer o que Deus pede, você fica às vezes pensando assim, como eu pensei muitas vezes: ah, meu Deus, eu não consigo, então eu não vou nem para a igreja, porque eu não estou conseguindo atingir o padrão que Deus apresenta. Mas não pense assim, porque para Deus não importa o quanto que você pode entregar a Ele, o que importa é que você se disponha a buscá-lo. E você, mesmo que esteja vivendo uma realidade que não agrada a Deus, mas você chegar para Ele e dizer: Deus, eu quero mudar, entendeu? O simples fato de você dizer isso, para Deus já vale. Já é o mais importante. E existem muitas coisas que eu quero melhorar esse ano. Graças a Deus, o ano de 2018, 2019 foram os melhores anos. E 2020 vai ser melhor ainda, né? Por quê? Porque algumas pessoas pensam assim: não, o ano vai ser bom ou vai ser ruim? O que será? Será que vai ser bom ou vai ser ruim? O que vai fazer o ano ser bom ou ser ruim não é o ano em si, mas é a sua atitude. A minha atitude, a sua atitude diante do ano que vai entrar. Diante do ano que entra. E a nossa atitude deve ser de compromisso com a melhora. As coisas só mudam quando a gente muda. E esse ano poderá ser o melhor da sua vida se você fizer por onde, né? E nós vamos estudar hoje a Bíblia sobre reavivamento e reforma. Essa é a maior e mais urgente necessidade da igreja. Reavivamento e reforma. Você pensa assim: eu poderia até começar esse sermão fazendo essa pergunta, né? O que é que você acha, qual é o que a igreja mais precisa? O que é que a igreja mais precisa? Algumas pessoas podem dizer: a igreja precisa de ter um pastor, que não tem, né? Tem um pastor aqui, não tem. A igreja precisa o quê? De pessoas, né, que venham colaborar com o trabalho da igreja. A igreja precisa de um prédio, não precisa? Precisa construir uma igreja, precisa sim. Mas só que nada disso é mais importante do que o quê? Reavivamento e reforma. Mas o que é isso? Reavivamento e reforma. Sem reavivamento e sem reforma, de nada adianta a igreja ter pastor. De nada adianta a igreja ter prédio bonito. De nada adianta a igreja estar cheia de gente. Sabia? Às vezes a igreja está cheia de gente, mas sem reavivamento, sem reforma, aquilo é inútil. Totalmente inútil. O que a gente tem visto hoje, irmãos, é uma realidade triste nas igrejas. Dia de domingo e dia de quarta-feira a igreja não vem ninguém. Aqui pelo menos não vem, né? Mas aí, no mundo afora aí, você observa, tem muitas igrejas grandes com mais de 100 membros, que no dia de domingo tem 3 pessoas na igreja. O cara falou isso pra mim, eu fiquei espantado. E eu digo: rapaz, lá é assim, Zé, em São Paulo, né? Uma cidade lá. Aí eu fui andar aqui, na realidade, aqui na Paraíba, eu fui em João Pessoa e o pessoal disse a mim a mesma coisa. Só é dia de quarta-feira, dia de domingo, os irmãos não vão para a igreja. Não, tem outro compromisso, tem outra coisa. Não vão, simplesmente não vão. Aí dia de sábado a igreja lota. A igreja está cheia. Mas que hora a igreja está cheia? Depois das 10h30 da manhã. Por quê? Porque os irmãos não chegam na hora certa para a escola sabatina. Por quê? Eu falei para vocês aqui. Porque eles não estudam a lição. O que é que acontece? Se você não estuda a lição, aí você chega na igreja 9 horas da manhã, aí estão estudando a lição, aí você não entende nada. Aí você fica incomodado com aquilo, o que é que acontece? No próximo sábado você nem vai para a lição. Algumas pessoas dizem assim: não, a lição é chata. Não entendi nada. Por que não entendeu? Porque não estudou.
Aí eles vão para a igreja só no sábado, depois de 10h30 da manhã. Se senta, assiste e vai para casa. Essa tem sido a realidade. Isso significa uma realidade sem reavivamento, sem reforma. Eu, falando disso, não consigo mudar isso. Se eu muitas vezes for pregar sobre isso na igreja, as pessoas vão ficar com raiva, sabia? Porque as pessoas acham ruim que toco né, no ponto que elas falham, né? Ninguém gosta de ser observado, não é? Ninguém gosta. Mas você percebe que precisa mudar, não precisa ou não? Já imaginou? Um dia de culto, uma quarta-feira, um domingo, não tem ninguém na igreja? Ficar só 3 pessoas ali olhando para cá um do outro. O irmão disse, não, irmão, chegou um domingo aqui que só veio 4 pessoas. Eu disse, rapaz, não tem ninguém, né? Aí pegou, botou um pastor para pregar na televisão lá e ficaram assistindo. E esses irmãos que não vêm na igreja na quarta e no domingo, eles dizem, ela tem um tempo em casa, eu assisto em casa, né? Tem YouTube em casa, eu fico assistindo em casa. Como é? Aí fico pensando, será que fica mesmo? Ou será que está na Netflix? É uma realidade triste, irmãos, e por isso que a igreja precisa de quê? Reavivamento e reforma. O que é reavivamento e o que é reforma? Primeiro vamos entender o que é reavivamento. Reavivamento, irmãos, é quando todo mundo vem para a igreja, todo mundo se anima, todo mundo se dispõe a estar vivendo, buscando a presença de Deus. Aí existem tipos, estilos de reavivamento. Por exemplo, tem algumas pessoas que dizem assim, para os jovens virem para a igreja, a gente tem que botar algumas coisas, algumas brincadeiras. Não é? Não é assim? Para que os jovens venham para a igreja, tem que ter social. Para que os jovens venham para a igreja, tem que ter encenação. Né? Faz uma encenação. Aí o jovem vem, porque ele gosta. Jovem gosta dessas coisas. Isso é reavivamento? O que vocês acham? Por que isso não é reavivamento? Mas isso daí é válido? A igreja deve fazer isso? Se a igreja fizer isso, vamos dizer assim, como as pessoas fazem nas estratégias de evangelismo, né? Não, as pessoas não querem vir para o evangelismo, então começa a oferecer brindes. Para as pessoas virem. Aí de repente, por causa dos brindes, ali todo mundo enche, né? Aí vem um monte de gente. Aí você pensa, olha como está animado, tá vendo? Mas isso é reavivamento? Isso é o quê? Estilos de reavivamentos modernos. Outro estilo de reavivamento moderno que existe hoje. Fale do jeito que o povo entende. Entendeu? Fale do jeito que é isso. O cara é surfista. Então vai lá falar com ele com uma prancha de surf. O cara é maconheiro. Vai lá cheio de tatuagem. Você faz uma tatuagem também para ficar parecido com ele. Aí você atrai ele. Entendeu? Não, o cara, ele gosta de funk. Aí você coloca uma música de funk no seu celular e vai lá falar com ele. Por quê? Por que acontece isso? Porque eles dizem que esse estilo de evangelismo vai atrair a pessoa que se identifica com aquilo. Algumas pessoas dizem, não, isso aí é errado, não pode. Mas ao mesmo tempo, eu vi um caso uma vez de um irmão que ele subia o morro lá do Rio de Janeiro e ele ia evangelizar lá a comunidade carente. Os morros, as favelas do Rio de Janeiro, lá em cima, qual é o estilo de música que tem? Funk. Só o que tem é funk. Hip hop, funk. Aí esse irmão ia lá evangelizar, aí trazia o pessoal para a igreja, aí o pessoal vinha dançando hip hop, entendeu? Funk. Aí os irmãos da igreja faziam o quê? Se isso está errado. Não, está errado. Os irmãos da igreja, os conservadores, isso aí está errado. O pessoal aí está dançando funk. Aí o irmão que ia evangelizar eles ficava numa corda bamba, que dizia, o que é que eu faço? Porque eu estou tentando evangelizar eles, mas só que eles não desaprendem facilmente aquele estilo deles. Eles não desaprendem. E aqueles irmãos que diziam assim, não, esse pessoal está errado, dançando funk aqui na igreja, qual deles ia subir o morro lá para evangelizar eles e ensinar eles a coisa certa? Qual deles que ia? Nenhum. E aquele irmão que ia, estava tentando mudar, mas não estava conseguindo, porque a pessoa, quando aprende um determinado estilo de vida, né, ela não muda facilmente. Aí você vê aí o desafio.
do evangelismo, né? Por isso que existe o quê? Estilos de reavivamento. Um dos estilos é esse. Não, as pessoas da cidade, elas não gostam de ir em igreja. Então eles não fazem uma igreja, eles fazem um salão e colocam outro nome, não colocam o nome de igreja. Entendeu? Para atrair quem? Essas pessoas que não gostam de igreja. Esse é um estilo válido? O que é que vocês acham? Mas é um estilo de reavivamento que tem hoje no mundo. Aí esses lugares que tem liturgia ali com Bíblia, com cânticos, mas não tem o nome de igreja, são lugares que enchem. Eles dizem, não, nós estamos falando a língua das pessoas, estamos falando a mesma língua dos jovens, e eles gostam. Se eu chamar eles para a igreja, ele não vai, mas se eu chamar para cá, ele vai. Aí se eu começar a cantar a música do Inário, ele não canta, mas se eu começar a botar o pessoal para pular aqui, aí ele vai se animar. Isso é o quê? Estilos de reavivamento modernos. Outro estilo de reavivamento moderno. Não, essa igreja aqui ninguém diz aleluia. Essa igreja aqui ninguém diz amém. Vamos fazer uma igreja que todo mundo comece a clamar e a gritar. Aleluia, amém, amém. Aí tem uns que começam a falar línguas, aí tem uns que começam a cair no chão, aí diz, isso é o quê? Reavivamento. Será que isso é reavivamento? Isso é o quê? Estilos de reavivamento modernos. Mas o reavivamento, a reforma que eu estou falando para vocês aqui, que tem na Bíblia, não é nenhum desses aí. O verdadeiro reavivamento, ele começa por uma coisa. Que coisa é essa? Vamos ver. Abra aí sua Bíblia em 1 Reis. Nós temos exemplos na Bíblia de reavivamento. Na verdade não é 1 Reis, é 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. O verdadeiro reavivamento, irmãos, que vai ocorrer na terra, vai ser o reavivamento que eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. E tudo que a gente tem visto hoje em dia é falso reavivamento. Falso. O verdadeiro é esse daqui. Eu vou mostrar para vocês. 2 Reis 22, 11. Diz assim, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas... Só isso. Deixe marcado aí a sua Bíblia, viu? O reavivamento começa com o quê? Começa com o quê? Com o estudo da Bíblia. O que é a leitura do livro da lei? É o estudo da Bíblia. O rei, que rei era esse? O rei Josias. O que é que aconteceu, irmãos? No tempo do rei Josias, havia uma grande apostasia. O que é apostasia? Pessoas que não estão nem aí para Deus. Pessoas que estavam colocando as coisas do mundo no lugar das coisas de Deus. E a apostasia era tão grande que não havia Bíblia, não havia livro. E diz que os sacerdotes, eles fizeram uma reforma no templo, e diz que no meio das catracas que tinha lá, as catracas, os lixos tiraram lá, acharam o quê? Acharam o quê? O livro da lei, a Bíblia. O livro da lei é os 5 livros de Moisés, entendeu? Os primeiros 5 livros de Moisés. É o que? É a Bíblia que a gente tem aqui. Só que é um pedaço dela. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés. Os sacerdotes foram lá, acharam. Jogado lá, entendeu? Jogado. Aí acharam e leram o livro da lei. Os sacerdotes. Imagina o tamanho da apostasia. A tal ponto da pessoa não saber onde estava a Bíblia. Os sacerdotes leram. Aí foram levar ao rei. Rei, nós fizemos uma reforma lá no tempo que o senhor mandou. Limpamos tudo lá, colocamos uma caixa e achamos o livro da lei. Aí o rei escutou, acharam. Leia para eu ler. Aí, leia para eu ouvir. Aí disse que leram. Quando leram o livro, o que aconteceu? O rei fez o quê? Rasgou o quê? As suas vestes. Significa isso? Significa, irmãos, temor de Deus. Pessoas que se quebrantam, se arrependem quando escutam a palavra de Deus. O livro de Jeremias conta a história de um rei chamado Joaquim, que foi neto ou foi bisneto desse rei aí. E diz que ele ouvia as palavras de Jeremias que estavam sendo lidas no livro, e ele pegava aquele livro, rasgava e jogava no fogo. Rasgava, lê essa página, eu acabava de ler a página, quando terminava de ler esse media cai, rasgava, jogava no fogo. Isso significa falta de arrependimento.
falta de quebrantamento, falta de submissão a Deus. O espírito de Josias era outro. Ele leu a Bíblia, o que aconteceu? Rasgou as suas vestes. O que significa a pessoa rasgar as suas vestes? Significa o arrependimento. O arrependimento. Ele disse, olha, eu estou nessa... Quando ele leu o livro da lei, tem um trecho lá que diz assim, se vocês obedecerem os mandamentos, vocês serão espalhados, vocês serão perseguidos. Vocês não receberão chuva dos céus. Vocês serão oprimidos pelos inimigos. Aí Josias escutou tudo aquilo e disse, é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos sofrendo aqui nas mãos dos nossos inimigos porque nos afastamos da palavra de Deus. E quando ele escutou aquilo, ele temeu. Ele temeu, rasgou as suas vestes e se arrependeu. Esse é o que, irmãos? O verdadeiro o quê? Arrependimento. Verdadeiro arrependimento é quando as pessoas leem a Bíblia e mudam de vida. Se arrependem dos seus pecados, dos seus erros. Reavivamento não é você botar as pessoas para pular dentro da igreja. Não é você ficar atraindo as pessoas com favores. Reavivamento é quando você prega a palavra e a palavra chega ao coração da pessoa e ela se arrepende. E logo depois do reavivamento acontece o quê? A reforma. É interessante. Primeiro reavivamento, depois a reforma. Qual foi a reforma que Josias fez? Leia aí. Capítulo 22 a gente está lendo, né? Agora vá para o capítulo 23. Capítulo 23, no verso 4, você pode ler até o título. Diz o que é o título? A purificação do templo e do culto. Agora leia o verso 6. Diz que também tirou da casa do Senhor o quê? Verso 6, 23, 2 Reis 23, verso 6. Também tirou da casa do Senhor o quê? O poste ídolo. O que é um poste ídolo? Uma estátua. Uma estátua que colocaram aonde? Onde foi que botaram essa estátua? Tirou de dentro da casa do Senhor. Tinham colocado uma estátua dentro do templo. Josias foi lá o quê? Tira isso daí. Tira daqui de dentro. Aí logo depois aqui, ó, o verso 7 diz, derrubou as casas de quê? Da prostituição cultual, que estava também dentro da casa do Senhor. Aí diz que no verso 8, diz que ele derrubou os altares dos sacerdotes falsos e derrubou as portas que estavam à entrada da porta de Josué. Logo depois aqui, ó, no verso 15, ele diz que profanou o altar de Betel. E no verso 21 diz que ele deu ordem para que celebrasse o quê? Celebrasse o quê? No verso 21. Deu ordem a todo o povo para que celebrasse a Páscoa. E disse que não houve Páscoa como aquela. Isso é o quê? Reforma. Entendeu? O povo estava nem aí, ó. Josias leu a Bíblia, leu o livro da lei, rasgou as suas vestes, tremeu, se arrependeu, chorou. Ele mandou até consultar uma profetisa que tinha lá para saber da profetisa se Deus realmente ia ter misericórdia dele ainda. E a profetisa disse, você se humilhou, Deus me disse, se você se humilhou, você se arrependeu, então Deus escutou isso, Deus percebeu isso. E Deus vai destruir esse lugar, mas não vai destruir esse lugar agora por causa do seu arrependimento. Aí por causa disso, Josias fez uma reforma. Mandou o povo renovar uma aliança com Deus. Mandou derrubar tudo que tinha de ídolos dentro da casa do Senhor. Mandou celebrar a Páscoa, mandou proclamar um jejum. Observe, essas são as características do quê? Do verdadeiro reavivamento. Diz que ele pegou esse altar de Betel, foi o altar de Jeroboão, entendeu? Jeroboão edificou esse altar para adorar os bezerros de ouro. Aí diz que os sacerdotes que ministravam nesse altar, eles morreram e foram sepultados perto do altar. O que foi que Josias fez? Mandou desenterrar aqueles ossos e queimou os ossos em cima do altar. O que simbolizava isso? O que significava isso? Significava que aquele altar estava imprestável, não servia mais para nada. Quando se queimavam ossos humanos em cima do altar, aquele altar não servia mais para nada. E foi o que Josias fez. O que é que ele queria dizer com isso? Altares pagãos aqui no meu reino não vão servir mais para nada. Ninguém vai adorar mais. Porque até aquele dia
Eles queimavam oferta naquele altar. Mas Josias foi lá e profanou ele para que ninguém queimasse. Observe a reforma que ele fez. Entendeu? O reavivamento seguido da reforma. Isso, irmãos, gerou um despertamento nas pessoas que estavam buscando a Deus. Foi exatamente nessa época aí que nasceu, sabe quem? Sabe quem foi que nasceu nessa época aí? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles nasceram exatamente nessa época. Os pais deles nasceram nessa época, viveram nessa época. E por causa desse reavivamento, você vê o que foi a vida de Daniel. Entendeu? Os pais de Daniel viveram nessa época. E por causa daquele reavivamento, eles educaram os seus filhos, Daniel, os seus amigos, no caminho correto. De tal forma que lá na Babilônia, eles estavam ali preservando o nome de Deus verdadeiro. E isso só foi possível por causa de quê? Por causa do reavivamento que houve. Se não existe uma pessoa como Josias na história, como existiria Daniel? Está entendendo a importância? A igreja precisa urgente de um reavivamento e de uma reforma. Eu mostrei para vocês que ele começa por onde? O reavivamento e a reforma começa por onde? Começa pelo estudo da lei de Deus, da palavra de Deus. Se você inventar, se você segue outro tipo de reavivamento que existe por aí, existe um reavivamento também aí baseado em curas e milagres, que arrasta multidões, mas é um reavivamento que não está fundamentado na Bíblia. Ele está fundamentado apenas em sinais, em maravilhas. E isso é uma das coisas que Jesus nos advertiu lá em Mateus 24. Isso é um falso reavivamento. O verdadeiro reavivamento, ele começa pela Bíblia, pelo arrependimento. Leia comigo agora Neemias 8. Neemias é depois de Reis aí, tem Crônicas. Depois de Crônicas tem Esdras. Depois de Esdras tem Neemias. Neemias 8, verso 8. Neemias 8, verso 8. Diz o quê? Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que lia. É assim que fala? O verso 9 diz: Neemias era o quê? Governador. E Esdras era sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam o povo disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Por quê? Porque todo o povo o quê? Chorava, ouvindo o quê? As palavras da lei. Isso é o quê? Isso é reavivamento. As pessoas choravam não porque tinha alguém gritando, não porque tinha alguém falando em línguas. Elas choravam não porque tinha alguém pulando, entendeu? Porque estava ouvindo uma música. Elas choravam porque ouviam as palavras de Deus, preste atenção, e entendiam, porque eram explicadas e eles entendiam. Isso é reavivamento. Quando você lê a Bíblia e você entende e você se arrepende. E você chora porque você percebe que a palavra de Deus está transformando a sua vida. Esse é o verdadeiro reavivamento. É essa coisa que você não está vendo no mundo. No mundo você vê todos aqueles estilos de reavivamento que eu falei aqui. No mundo você vê. Esse reavivamento aqui é pouco. Mas esse reavivamento aqui, ele está profetizado para essa igreja. E não apenas para ela, mas para todos aqueles que creem na mensagem da volta de Jesus. Para ouvir as palavras. Você lembra a história dos discípulos no caminho de Emaús? E diz que eles iam no caminho, aí Jesus acompanhou eles. Lembra dessa história na Bíblia? Aí diz que Jesus ia com eles, aí os dois discípulos disseram assim, começaram a dizer: nós estávamos tão tristes porque a gente pensava que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Aí Jesus foi e disse assim: mas como é que vocês são tão ignorantes para não compreender a Bíblia? Ó, vejam bem, mais uma vez, volta à Bíblia. Como é que vocês são tão nécios, insensatos, que não compreendem a Bíblia? Aí diz que Jesus, começando por Moisés, passando pelos profetas e os salmos, começou o quê? A explicar a Bíblia para aqueles dois homens. Começou a explicar a Bíblia para aqueles dois homens.
e falar de tudo o que dizia a respeito dele nas Escrituras. Aí aqueles homens disseram o quê? Lembra do que eles disseram? Disseram que o coração deles fazia o quê? Começava a arder. Isso é o quê? Reavivamento. Quando você escuta a palavra de Deus toca no seu coração e você sente o seu coração arder. Isso é reavivamento. Você percebe que precisa mudar de vida. Outra característica do verdadeiro reavivamento, livro de Atos. Abra aí, livro de Atos. Vamos ler Atos 2. Atos capítulo 2. Atos 2. Diz assim: ao cumprirem-se os dias de quê? Do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam assentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como fogo. Pousou sobre cada um deles o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar nessas línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falar. Isso é o quê? Reavivamento. Mas eu quero que você volte alguns versículos para entender você como começou esse reavivamento. Capítulo 1, verso 14. 1, verso 14. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em o quê? Em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe o que é Pentecostes? Pentecostes significa 5. Você vai ver a história. Quantos dias Jesus passou da ressurreição dele até subir ao céu? Quantos dias Jesus passou com os apóstolos? Lembra? A Bíblia fala. Quantos dias foram? 40 dias. Jesus apareceu vivo, ressuscitado entre os discípulos. Está registrado na Bíblia isso. Apareceu durante 40 dias entre o povo lá e se mostrou que estava vivo. Depois, quando completou 40 dias, ele subiu. Depois de 40 dias, o que foi que fizeram os apóstolos? Isso daí que vocês acabaram de ler. Se reuniram e diz que eles faziam o quê? Oração. Aí logo depois no capítulo 2 diz que quando chegou o dia de quê? Pentecostes. Eu falei para vocês, quando Jesus subiu, foi quantos dias? 40 dias. Pentecostes é quantos? 5, não é 5? Significa que eles oraram quantos dias? Quantos dias? 40 dias Jesus esteve com eles e subiu. Aí diz que depois que Jesus subiu, eles se reuniram e foram orar. Entendeu? 40 dias. Aí depois cumpriu-se o Pentecostes. Pentecostes é o quê? 5. Iria completar-se os 50 dias, entendeu? Então eles passaram 10 dias orando. 10 dias orando, reunidos no mesmo lugar. Quando chegou o 10º dia, o que aconteceu? A descida do Espírito Santo. Isso é o quê? Reavivamento. O reavivamento, irmãos, é quando você lê a Bíblia e quando você o quê? Ora. Quando você lê a Bíblia e você se arrepende e você ora. Eu quero falar isso, eu sei que muitas pessoas vão ficar decepcionadas na internet, principalmente, né? Porque não existe outro reavivamento fora desse. Estudo da Bíblia, oração e Deus abençoa com o Espírito Santo. Se o reavivamento que algumas pessoas aí estão seguindo não tem isso, ele é falso. Reavivamento verdadeiro é quando você lê a Bíblia, você se arrepende, você treme. Uma Bíblia tem uma expressão que diz assim: teme e treme, né? Temem e tremem. Ou seja, você lê o que a palavra de Deus está dizendo ali, ó. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó: os bêbados não entrarão no reino dos céus. E diz: eita, meu Deus, eu bebo, agora eu tenho que deixar de beber. Isso é reavivamento. Aí a pessoa lê só: os bêbados não entrarão no reino dos céus. Não, mas Jesus transformou água em vinho. Ah, então eu posso beber. Isso aí é um sinal de que a palavra de Deus não chegou ao coração da pessoa. Quando a palavra de Deus chega ao seu coração, você treme. Uma palavra que chegou forte ao meu coração foi a palavra do sábado. E essa é uma palavra que vai chegar ao coração de muitas pessoas. Quando elas escutam a mensagem do sábado,
elas começam a dizer assim: ah, isso daí é legalismo. Ah, isso daí é coisa dos adventistas. Ah, isso aí é coisa do Velho Testamento. Isso é um sinal de que a palavra não chegou no coração dela. Quando elas escutar a mensagem do sábado e aquilo chegar ao coração dela, elas vão perceber realmente a loucura que é se afastar da lei de Deus. Que a desobediência em respeito ao sábado é uma coisa que tem atraído graves prejuízos para a humanidade. E isso vai produzir o quê? Um reavivamento. Uma outra mensagem que vai produzir reavivamento, irmãos, é a mensagem da vitória sobre o pecado. Sabe o que é isso? É a mensagem de que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por quê que essa mensagem vai produzir reavivamento? Porque algumas pessoas, elas acreditam que os pecados da gente, eles vão ser tirados, eles vão ser removidos da gente quando Jesus voltar. Senão, eu vou estar com vontade ainda de ir para festas. Eu vou estar com vontade ainda de pecados aí que você pode imaginar aí que as pessoas na igreja cometem, né? Vou estar com vontade ainda de ficar em casa em vez de ir para a igreja. Mas quando Jesus voltar, ele vai tirar essa vontade de mim e vai me levar. O que é que você acha? Vai fazer isso? Mas algumas pessoas, grande maioria das pessoas acredita que vai ser assim, que elas vão continuar alimentando seus maus hábitos de vida e que quando Jesus voltar, Jesus vai tirar aquilo delas. E a mensagem da vitória sobre o pecado é exatamente mostrando que eu e você precisamos vencer o pecado quando? Hoje. Nós precisamos lutar contra os maus hábitos hoje. Porque quando Jesus vier, ele vai nos encontrar nesse estado de perseverança, entendeu? De luta. Nós estamos comprometidos com isso aqui. E essa mensagem também vai produzir um reavivamento. Por outro lado, vai produzir também divisão. Porque grande parte das pessoas não vão querer ouvir isso. Não vai querer saber disso. Essa é a mensagem para o nosso tempo, irmãos. O reavivamento, logo depois dele vem o quê? A reforma. Uma vez que você compreendeu a mensagem, então você tem que mudar de vida. Você começa a remover da sua casa, do seu corpo, da sua rotina, tudo aquilo que não está em harmonia com o que a palavra diz. E a reforma é feita. Mas quem leva isso a acontecer é o Espírito de Deus. É o poder de Deus que realiza isso. Amém? Não existe reavivamento sem reforma. Às vezes tem alguns irmãos que eles querem fazer uma reforma na igreja, né? Não, aqui ó, a mulher está tudo de saia acima do joelho, eu quero que agora seja a saia tudo abaixo do joelho, né? E não, agora a igreja agora vai ser assim. Os irmãos têm que chegar na igreja 8h45. Isso é uma reforma que estão querendo fazer, né? Mas é uma reforma, mas se não houver o reavivamento, vai servir de quê? De nada. Aí existe muitas vezes algumas pessoas que dizem, não, vai vir um pregador fulano de tal, eu gosto mais de fulano, deixa ele vir, aquele aqui, que agora vai ter um revivamento. Aí ele começa a pregar, o povo começa a gostar de que esse homem realmente é um grande pregador. Mas ele vai embora, né? Passa uma semana, 2 semanas, o que é que acontece com a igreja? Volta para tudo do jeito que estava. O reavivamento só durou aquela semana. O reavivamento, irmãos, não está ligado o quê? A essas coisas que externas. Está relacionado a coisas internas que eu e você fazemos, que é o quê? Ler a palavra de Deus, nos arrepender, orar e buscar a Deus. Os discípulos oraram 10 dias, irmãos. Hoje em dia a nossa igreja ela tem o programa, se não tem aquela programação dos 10 dias de oração, é baseada nessa passagem de Atos aqui. Porque diz que a igreja toda orou durante 10 dias. E a nossa igreja também se reúne para orar. Mas será que os irmãos oram 10 dias? O que é que vocês acham? Você acha que a igreja como um todo está orando durante 10 dias? Se ela tivesse, irmão, já teria recebido o Espírito Santo. Exatamente, mas só que o reavivamento, ele ocorre, como você observa aqui, né? Josias fez um reavivamento ali que foi na nação inteira. Todo mundo participou. Esdras também foi um reavivamento total. Os discípulos foi um reavivamento total. Então, o reavivamento de Deus no tempo do fim é chamado chuva serôdia. Já ouviu falar essa expressão na Bíblia? Chuva serôdia. O que é chuva serôdia? Chuva serôdia significa a chuva da colheita. Chuva temporã significa a chuva do plantio. O reavivamento dos apóstolos foi a chuva temporã. O reavivamento que vai ocorrer agora no tempo do fim é a chuva serôdia, que é a chuva da colheita.
significa o derramamento do Espírito Santo coletivamente. Mas esse Espírito só vai ser concedido quando? Quando Deus encontrar o quê? Aquele grupo de pessoas fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando, se arrependendo dos seus pecados. Amém? Essa é a mensagem para o nosso tempo, irmãos. Essa é a nossa maior necessidade. Quando eu e você, como o Glaciano falou aí, né? Fazemos isso individualmente, a igreja é impactada também. Porque a igreja é influenciada. Você começa a ler mais a Bíblia, você começa a orar mais. E você percebe que a sua vida começa a mudar e a outra pessoa se contagia com aquilo. Do mesmo jeito, o desleixo é contagioso. Você vê, não, ninguém vai para a igreja, ninguém lê a Bíblia, você fica contagiado também com aquilo. Não, ninguém foi para a igreja quarta, também não vou quarta não. E nós almejamos ansiosamente que esse dia do reavivamento venha breve. Amém? Não tenha dúvida disso que eu falei para vocês, irmãos. Todo esse reavivamento que você vê no mundo aí é falso. E a irmã White, ela teve uma visão em que ela viu isso. Ela disse assim, precisamente antes da volta de Jesus, ela disse que antes da volta de Jesus vai haver um reavivamento da verdadeira fé. Mas antes desse verdadeiro vai haver um falso reavivamento. Que é o que nós estamos vendo aí. E esse falso reavivamento que nós estamos vendo aí é uma evidência de que Jesus está perto de voltar. Porque ela viu isso. Ela viu esse barulho. Ela disse que esse reavivamento, esse falso reavivamento que tem aí no mundo, ele envolvia barulho. Muito barulho, barulho para você mais ver. E faz parecer que é o Pentecoste mesmo. Você diz, aqui é o Pentecoste, que é o povo caindo, é o povo falando em língua, é o reavivamento. Mas ela fala claramente que é o falso reavivamento. O verdadeiro reavivamento é quando você entende a palavra de Deus, você se arrepende, você muda de vida, seu coração arde. E você passa a buscar a Deus. Você é quebrantado. Davi falou sobre isso, né? Ele no Salmo 51, né? O que é importante para Deus é o coração quebrantado, não é assim? E o espírito contrito. Isso, ele diz assim, holocaustos, ofertas para Deus, isso não tem tanta importância. O que tem importância é o seu coração. Quando ele percebe que você se arrependeu, você está quebrantado, você tem um espírito contrito para mudar de vida, isso é de grande valor para Deus. Isso é reavivamento. E é isso que nós precisamos ver. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Primeiro sábado do ano, nós estamos aqui aprendendo mais sobre reavivamento e reforma. E essa é a nossa maior e mais urgente necessidade, Deus. Temos visto no mundo muitos falsos reavivamentos. As pessoas, elas querem ser animadas por outras coisas. Querem ser estimuladas, querem viver extasiadas e entregues ao emocionalismo. Mas não é isso que a Tua palavra ensina. O que deve nos tocar e nos transformar verdadeiramente é o que a Bíblia diz. É quando nós buscamos a Tua presença, quando oramos, quando nos entregamos a Ti, quando somos quebrantados em nossos erros, compreendemos que precisamos mudar de vida, entregamos nossa vida a Deus e o Senhor reaviva a nossa vida. E o Senhor deseja fazer isso de forma coletiva. Que o Senhor venha operar esse reavivamento em nossa vida, Deus, nesse ano que chega. Venha transformar essa realidade, nos ajudar a estar buscando mais a Tua presença a cada dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.